Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Dessa vez é a penúltima aula do nosso cursinho de História Geral e Feliz Dia do Rio. Bom, como eu falei na semana passada, nós estamos chegando ao final do nosso cursinho e eu vou fazer uma live no último dia do cursinho para responder dúvidas, para a gente conversar a respeito de História, a respeito do curso de História, a respeito das matérias do curso, do mercado de trabalho e para responder dúvidas a respeito dos vestibulares, responder dúvidas a respeito das matérias, todas as matérias que vimos ao longo desse ano. Então, na aula de hoje nós vamos continuar a matéria pós-Segunda Guerra Mundial, mais uma das consequências, que no caso é a globalização. Então vamos aos slides de hoje. Bom, como eu disse, aqui os slides, aula 22 e 23, teremos a 24 através de uma live, e o tema de hoje é globalização e a nova ordem mundial. Então eu vou dividir essa aula em dois, tem dois temas um pouco diferentes, mas que os dois são logo pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui uma rápida introdução. Como eu falei, pós-Segunda Guerra Mundial, várias mudanças começam a acontecer. Primeiro que tem a Guerra Fria, que foi a aula da semana passada. E também temos a globalização, que é um processo de ligação entre os países, que mais tarde eu vou explicar direito. E além dessa globalização que provoca grandes mudanças políticas, econômicas, culturais nos países, temos também a nova ordem mundial, que até então eram alguns países que faziam parte da Segunda Guerra Mundial. Agora existem outros países emergentes que começam a surgir como grandes potências na pós-Segunda Guerra. Tem a União Soviética, tem os Estados Unidos e também tem outros países novatos, como China, Japão, o próprio Brasil, que aparece no pós-Guerra Fria. Então tem vários países que agora surgem como novas potências, então é conhecido como a nova ordem mundial. Então nessa aula e na aula da semana que vem nós veremos as mudanças, essas mudanças que nós tivemos, além da globalização, dessa nova ordem mundial, as mudanças de algumas disputas políticas que ocorreram pós-Guerra Fria e essas mudanças que levaram aos problemas que nós temos que resolver atualmente. Então nós vamos terminar o nosso cursinho com alguns tópicos, alguns problemas que nós temos que resolver para o nosso futuro. Então, para começar, antes de explicar sobre a globalização e explicar sobre a nova ordem mundial, é importante entender como se deu o final da União Soviética, o que aconteceu pós o final da União Soviética. Para quem lembra, na semana passada eu comentei disso bem por cima sobre o final da União Soviética, mas eu não comentei sobre como se deu a separação dessa união de países. Então aqui eu coloquei alguns países. O primeiro, que a Alemanha, ela não fazia parte da União Soviética, mas era um país que metade dele, pelo menos, ele era comunista, ele era com aquele ideal econômico comunista, socialista no caso. Então nós temos os dois lados, a Alemanha oriental, que era socialista, e a Alemanha ocidental, que era capitalista. Essas duas Alemanhas acabaram voltando a se unificar 2 anos antes da União Soviética se desfazer, e com a reunificação dessa Alemanha ocorre também a queda do Muro de Berlim, que era um muro que dividia a cidade de Berlim, a capital alemã, e dividia toda a Alemanha em duas. Então, com a queda do muro, a Alemanha se reunifica e se torna uma nova grande potência nessa nova Europa. O segundo ali é a Polônia. A Polônia foi o primeiro país que deixou de ser socialista e se tornou capitalista. Bom, no caso da Polônia, que foi esse primeiro país a deixar o lado socialista e partir para o lado capitalista, nesse caso aconteceram várias revoltas e várias greves que fizeram com que a Polônia voltasse a ser capitalista. No caso, essas greves fizeram com que o Partido Comunista, que estava no poder, fosse se abrindo aos poucos. Primeiro ele foi abrindo para vários partidos participarem, e aos poucos o próprio Partido Comunista foi saindo do poder. Então a Polônia foi o primeiro país que se tornou capitalista desses países socialistas. O terceiro caso ali é a Romênia. No caso da Romênia, existia um casal de ditadores que estavam no poder na Romênia por muitos anos, por muitas décadas, e esse casal ele acabou sendo tirado à força, acabou sendo assassinado, e logo após o assassinato deles
ocorreram as novas eleições e os partidos comunistas eles perderam o poder na Romênia, e a Romênia se tornou um país capitalista. Aqui o quarto caso, no caso da Bulgária, assim como no caso da Polônia, o caso da Bulgária foi um dos mais tranquilos. Apesar das grandes revoltas que estavam acontecendo no país, o próprio Partido Comunista começou a se abrir e começou a autorizar outros partidos a participarem das eleições, começou a dar liberdade de expressão para os jornais, para depois sair do poder e dar lugar a um novo governo no poder que transformou a Bulgária num país. Bom, dessa lista de países aqui, no caso de Romênia, Bulgária, Hungria, quer dizer, nos casos de Polônia, Bulgária e Hungria, os casos foram bem mais tranquilos. Até na casa da Tchecoslováquia, são considerados casos bem tranquilos de passagem de uma forma de economia para outra. Já nos casos de Alemanha, Romênia, principalmente a Romênia e principalmente a Iugoslávia, foram países onde rolaram inúmeras revoltas que fizeram com que o país se desfizesse da União Soviética e se transformasse num país capitalista. No caso da Tchecoslováquia, por exemplo, a gente chama ela de Revolução de Veludo. Na Tchecoslováquia é um dos maiores exemplos de uma passagem tranquila, onde a Tchecoslováquia fez um plebiscito para decidir qual forma de economia eles iriam utilizar e também para decidir se alguns países poderiam se dividir da Tchecoslováquia, que no caso seria a República Tcheca e a Eslováquia. Então se formaram dois países em separado. O último caso é da Iugoslávia. O caso da Iugoslávia ele é o mais complexo de todos, porque ele acabou envolvendo vários outros países. Aqui eu vou colocar uma lista de países que acabou se dividindo da Iugoslávia, e aqui um mapa da Iugoslávia com a divisão, com e sem a divisão. Então o caso da Iugoslávia foi o mais tenso de todos, o que mais gerou grandes revoltas e o mais demorado para sair de uma forma de economia para chegar em outra. Então a Iugoslávia acabou formando vários outros países que formaram mais tarde a Europa, que formam a Europa hoje em dia. Tanto é que no caso da Iugoslávia, um dos grandes motivos das revoltas é aquela política de limpeza étnica. Como tinha várias etnias vivendo naquela região, o próprio governo tentou fazer uma limpeza étnica, começou a tentar prender e assassinar pessoas que fossem de etnias diferentes. Foi uma treta gigantesca, mas que no final acabou levando à divisão desse país. Bom, agora partimos para a matéria em si dessa aula de hoje, a globalização. Aqui eu coloquei bem simplesinho como pode ser definido: um processo histórico de crescente interligação econômica, social e cultural entre diferentes povos e países. Então, resumindo, é uma ligação entre países, uma ligação econômica, uma ligação social, uma ligação cultural, que faz com que os países fiquem muito mais próximos nesses quesitos. Então a gente tem uma imagem muito famosa que sempre cai nos vestibulares, mostrando como a Terra ela não muda de tamanho geograficamente, mas ela muda de tamanho na parte de ligação entre os países. Você fica muito mais próximo de um país. E aqui tem as características que mostram o porquê disso. Primeiro, que tem internacionalização da produção. Você tem aquelas multinacionais trabalhando em seus territórios. Então aqui no Brasil mesmo nós temos várias multinacionais de carro, por exemplo. Então elas acabam fazendo uma ligação muito forte com outros países, como Estados Unidos, por exemplo, como o Japão, como a Alemanha. Então nós temos essas multinacionais nos países que fazem com que a produção seja internacionalizada, seja uma produção igual em diferentes países do mundo. Segundo as características, é a informação em tempo real. A tecnologia ela melhorou muito durante essas décadas de globalização. Ela já vinha melhorando antes da Segunda e da Primeira Guerra Mundial, e pós Segunda Guerra Mundial ela conseguiu melhorar e aumentar numa rapidez muito maior do que era antes. Então, uma das grandes características da globalização é que, por conta dessa tecnologia evoluindo, a tecnologia de informação também evoluiu. Então agora nós recebemos as informações, nós recebemos notícias, nós recebemos estudos, tudo em tempo real, tudo muito rápido.
Tanto é que nós temos a informação agora no nosso bolso, no celular, recebendo em tempo real, na forma mais rápida possível. O terceiro ponto é o aumento de circulação de capitais. Com a parte da Guerra Fria, os dois grandes países que fizeram parte da Guerra Fria acabaram investindo muito nos outros países. Então, os capitais eles começaram a girar muito mais rapidamente, muito mais facilmente. E também temos a questão dos blocos econômicos que fazem com que a circulação de capital, a circulação de dinheiro seja muito maior entre os países. Outra coisa é novamente a questão das multinacionais, que fazem com que o dinheiro saia de um país e vá para outro com muita mais facilidade. O quarto e último ponto é o aumento do fluxo de pessoas e mercadorias. De novo, por conta das multinacionais também, faz com que as mercadorias elas sejam vendidas em outros países. Mercadorias de um país seja vendida em outra. E novamente, por conta da evolução da tecnologia, as mercadorias podem chegar de um país para outro com muito mais facilidade e muito mais rapidez, assim como o fluxo de pessoas. As pessoas elas conseguiram sair de um país para outro com muito mais facilidade, muito mais rapidez. Então, isso foi a maior questão da globalização, o aumento de fluxo de pessoas e mercadorias, é a maior característica da globalização. Dando continuidade, existe também as críticas à globalização. Primeiro que com a globalização surgiu o neoliberalismo. E aqui eu vou colocar algumas características do neoliberalismo aqui na tela. Aqui na tela eu vou colocar algumas características do neoliberalismo. Que no caso, o liberalismo ele defende principalmente a não intervenção do Estado na economia. Ela não quer que o Estado se envolva com a economia do país. Ela defende o livre mercado, onde cada um vai poder fazer o que quiser na economia, onde cada empresa vai poder fazer o que quiser, para que as empresas briguem entre si pelo comércio do local. Isso também gera outras coisas em relação ao comércio, porque como eles querem que o Estado não interfira, eles também querem que o Estado se livre de todas as formas de economia que ela tem. Ela privatize todas as formas de economia que ela tem, para que as indústrias, as empresas possam brigar livremente. Outra questão é que eles acreditam que com as indústrias e as empresas brigando livremente, elas vão se adequar ao mercado, elas mesmas vão diminuir o preço dos produtos para poder brigar por mais compradores. E isso faz com que eles ou eles melhoram o produto, ou eles vão perder mercado contra outras indústrias que vão fazer produtos melhores. Essa é a ideia do neoliberalismo. O problema no neoliberalismo é que eles também querem que o Estado e as empresas elas não sejam obrigadas a pagar certas coisas, como por exemplo o seguro-desemprego, a aposentadoria, auxílio-doença. Eles são contra todos esses direitos trabalhistas. Isso é um problema muito, muito grave do neoliberalismo. Outra crítica da globalização é que a globalização, esse grande avanço na tecnologia, fez com que surgisse o desemprego estrutural. O desemprego estrutural, resumindo, é aquele desemprego que ocorre por conta da tecnologia, e é um desemprego que, ao invés de você ficar desempregado por pouco tempo, por algumas semanas, alguns meses, não, você fica desempregado por muito tempo. Então é um desemprego muito, muito maior do que deveria ser. Essa questão dos direitos trabalhistas, do desemprego estrutural, fez com que surgissem vários protestos anti-globalização. Tanto é que esses protestos eles ocorreram principalmente nos grandes encontros do G8, os grandes encontros dos países mais ricos do mundo. E esses protestos eles fazem críticas principalmente ao neoliberalismo, é claro, ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, e ao OMC, a Organização Mundial do Comércio. Então é uma crítica muito forte àquele ideal capitalista. Então eles usam a globalização como uma forma de criticar o capitalismo. O último ponto aqui sobre as críticas é a criação do Fórum Social Mundial, que é o Fórum Social Mundial é um grupo, uma organização que foi criada para montar encontros de pessoas anti-globalização
que era para brigar de encontro aos encontros do G8, os encontros dos países mais ricos do mundo. Tanto é que um dos encontros desse FSM, ele ocorreu aqui no Brasil, inclusive, lá em Porto Alegre, em 2016. Dando continuidade, aqui temos os novos polos de poder. Como eu comentei, antes da Segunda Guerra Mundial, os polos de poder estavam lá na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos. Agora, pós Segunda Guerra Mundial, os poderes ficaram em vários outros países. Primeiro que na Guerra Fria ficou nos dois grandes países, nos Estados Unidos e na União Soviética. Pós União Soviética, surgiram vários outros países que dividiram o poder mundial, poder econômico. Então aqui nós temos alguns casos dos países que mais se destacaram pós-Guerra Fria. O primeiro é o Japão. Primeiro que o Japão, pós Segunda Guerra Mundial, tem uma democratização que é muito influenciada pelos Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos ajuda a fazer a primeira constituição do Japão, uma constituição que eles usam até os dias atuais. Os Estados Unidos, por muito tempo, eles ficaram dominando o Japão. Por mais de 7, 8 anos eles ficaram com um comandante americano mandando na política japonesa. Aí depois transformaram o Japão numa monarquia parlamentar. E entre as coisas que os Estados Unidos influenciou na nova Constituição japonesa é, por exemplo, você fazer com que os alunos estudem pelo menos 9 anos, você dar direito à voto às mulheres, que era uma coisa que não tinha. Essa nova democratização do Japão, essa pós-Segunda Guerra Mundial, fez com que a cabeça dos japoneses mudasse muito, e eles se abrissem mais aos outros países do mundo. Isso é conhecido como milagre japonês. A economia japonesa, ela cresceu muito pós Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Tanto é que nos dias atuais a economia japonesa é a terceira maior do mundo. Isso nos dados de 2015. Bom, o segundo caso que nós temos aqui é o caso da China. No caso da China é um pouco diferente do Japão. Primeiro que logo após a Segunda Guerra Mundial ocorre a morte do Mao Tse Tung, e com a morte do Mao Tse Tung um novo governo entra no poder. E esse novo governo ele provoca algumas grandes mudanças. Duas delas são muito importantes. A primeira, o ideal de 4 modernizações. Então eles iam investir muito nas modernizações em 4 vertentes, que são agricultura, indústria, ciência e tecnologia e defesa militar. Então nessas 4 vertentes eles têm grandes investimentos que trariam modernidade a essas temáticas. O segundo ponto é a abertura econômica. A China finalmente se abre economicamente para outros países. Ela deixa de ser aquele país socialista bem fechadão e começa a se abrir para outras economias. Tanto é que ela começa a formar zonas econômicas ali na Ásia. E também ela começa a participar de alguns blocos econômicos. Mais tarde eu vou comentar a respeito dos blocos econômicos. Tanto é que a China, até o ano de 2015, ela chegou a um crescimento de 9,5% no seu PIB. E detalhe que esse 9,5% não é o máximo que a China chegou. Ela chegou em 2015 em 9,5% muito por conta da crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos. Aquela crise econômica que gerou graves consequências na economia chinesa. O terceiro país é a Índia. A Índia é um exemplo muito interessante de um país que é emergente, que está se tornando muito rico, que está se tornando um novo polo de poder. Tem 2 pontos muito importantes a respeito da economia da Índia. O primeiro ponto é que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então eles têm muito mercado consumidor, eles têm muita gente naquele país para poder comprar os seus produtos, os produtos industrializados. E o segundo ponto é que a economia da Índia ela é muito dinamizada, ela é muito diferente, ela tem vários pontos diferentes. Ela tem muita economia na parte da medicina, da parte da tecnologia, na parte da agricultura, então ela tem uma economia muito dinâmica. Aqui eu coloquei um quarto ponto que é o BRICS. Além desses 3 países está a Rússia, que fazia parte da União Soviética, e está o Brasil, que eu não vou explicar a respeito do Brasil porque não faz parte da minha matéria, faz parte da história do Brasil.
Mas esses 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, eles acabaram formando o BRICS. Eles eram 4 países emergentes que estavam crescendo muito, eram novos polos de poder, e acabaram formando essa aliança econômica. Não é exatamente um bloco econômico, mas elas acabaram formando essa aliança econômica entre os 4 países de ajuda econômica entre eles. Tanto é que esse BRICS ele compõe 21% do PIB mundial. Contando todos os países do mundo juntos, 21% de todo o PIB está apenas nesses países do BRICS. E vocês podem perceber que essas siglas são as iniciais de cada país: BRIC. E o detalhe é que tem um S no final. O último país é o South Africa, África do Sul. É o último país que entrou nessa junção de países, esses novos polos de poder, que é um outro país que está crescendo muito nos últimos anos. Então a África do Sul ele acabou entrando nesse BRICS, acabou entrando nessa aliança. Tanto é que numa das últimas reuniões do BRICS, a África do Sul criou ele deu a ideia de criar um banco entre esses países e criou um fundo monetário entre esses 5 países de mais de 100 bilhões de dólares. Bom, continuando, aqui nós temos os tigres asiáticos. São alguns países ali da Ásia, sem contar Japão e China, que são os maiores, alguns países asiáticos que andam crescendo muito economicamente. Aqui temos os 4 países dos tigres asiáticos: Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Bom, esses 4 países dos tigres asiáticos, eles conseguiram uma grande alavanca. Eles conseguiram alavancar muito bem a sua economia entre as décadas de 70 e 80, muito por conta de investimentos do Japão, que tentava investir em países ali da Ásia para melhorar a economia asiática no geral. Aqui nós temos a parte de blocos econômicos. Vocês já devem ter visto a parte de blocos econômicos mais nas aulas de geografia, não tenho certeza. Mas aqui eu coloquei os blocos econômicos que nós temos, que é a União Europeia, a NAFTA, que é lá na América do Norte, a APEC, a SADC e a Mercosul, que é a que o Brasil faz parte, aqui os mercados da América do Sul. Os blocos econômicos são uma junção de países que eles se juntam para melhorar a economia um do outro, para que a economia seja uma economia bem igualitária entre os países. Tanto é que os países eles não cobram impostos dentro dos seus blocos econômicos, eles não cobram nada para o fluxo de pessoas entre os países. Você não precisa ter um passaporte específico daquele país, você pode ter um passaporte do bloco econômico em si. Existe uma diminuição de impostos entre os países, uma ajuda econômica entre os países daqueles blocos econômicos. Mas na aula de geografia vocês devem ter visto isso melhor. Então essa foi a aula de hoje. Para fechar, uma frase de um autor, de um escritor brasileiro, que é a seguinte: a globalização encurtou as distâncias métricas, aumentando muito as distâncias afetivas. Depois eu vou querer que vocês expliquem essa frase, vocês conversem a respeito dessa frase. Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem assistiu até agora, e como sempre meus áudios estão aqui para qualquer dúvida. Até semana que vem.